Finalmente, as parábolas, elas têm pouca importância para aqueles que as formam, como foram elas escritas demais. O sentido nunca deve ser desnaturado, transviado, sob a pena de prejudicar essa ideia cristã. A inteligência dos evangelhos explica perfeitamente a interpretação espiritual que Jesus dá aos seus ensinos. Então, se os evangelhos fossem, vamos dizer assim, um amontoado de alegorias sem significação espiritual, nenhum valor elas teriam. Quando ele diz, saiu o semeador para semear a sua semente, quando ele semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e ela foi pisada, e as aves do céu a comeram. Então ele diz assim que outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou, porque não havia umidade. E outra caiu no meio dos espinhos, e com ela cresceram os espíritos e a sufocaram. E a outra caiu na boa terra. E tendo crescido, ela deu fruto. Dizendo isto, ele clamou: quem tem dúvidas para ouvir, ouça. E os seus discípulos perguntaram-lhe o que significava esta parábola. Então Jesus respondeu: a vós vos é dado conhecer o mistério dos reinos de Deus, mas aos outros vai ser falados em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. O sentido da parábola, ele é este: a semente é a palavra de Deus. O que estão à beira do caminho são aqueles que têm ouvido. Então, daí vem, eu não gosto de dizer essa palavra, mas vamos lá, o diabo, e tira a palavra dos seus corações, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. O que estão sobre a pedra são os que, depois de ouvirem, recebem a palavra com gozo, porque estes não têm raiz e creem por algum tempo. Mas na hora da provação, eles voltam atrás. A parte que caiu entre os espíritos, estes são os que ouviram e, indo ao seu caminho, são sufocados pelos cuidados, pelas riquezas e deleites da vida, e o seu fruto não amadurece. E a que caiu na boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra, com o coração reto e bom, a retêm e dão frutos com perseverança. Isso está lá em Mateus capítulo 13. A parábola do semeador é a parábola das parábolas. Ela sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas e, ao mesmo tempo, que nos ensina a distingui-las pela boa ou má vontade com que recebem as novas espirituais. Pelo enredo do discurso, nós vemos aqueles que, em face à palavra de Deus, elas são beiras de caminho, por onde passam todas as ideias grandiosas, como gentes nas estradas, sem provarem nenhuma delas. São pedras impenetráveis às novas ideias, aos conhecimentos liberais. São espíritos que sufocam o crescimento
de todas as verdades. Como essas plantas espinhosas que estimulam e matam os vegetais que tentam crescer, mas suas proximidades. Mas se assim acontece para o comum dos homens, como para a grande parte de terra improdutiva que faz parte do nosso mundo, também se distingue dentre todas uma pleiade de espíritos de boa vontade que ouvem a palavra de Deus, que põe-na por obra, e dessa semente bendita ela resulta tão grande produção que se pode contar a 100 por uma. De maneira que a semente é a palavra de Deus, que é a lei do amor que abrange a religião e a ciência, a filosofia e a moral, inclusive os profetas, e se resume no ditame cristão que está escrito: adora a Deus e faz o bem até aos teus próprios inimigos. A palavra de Deus, que é a semente, é uma só. Quer dizer, é sempre a mesma que tem sido apregoada em toda a arte desde que o homem se achou em condições de recebê-la. E se ela não atua com a mesma eficácia em todos os sentidos, ela deriva esse fato da variedade, da desigualdade de espíritos que existem na Terra, uns mais adiantados, outros mais atrasados, uns propensos ao bem e à caridade, à liberalidade, à fraternidade, outros propensos ao mal, ao egoísmo, ao orgulho, apegados aos bens terrenos, às diversões passageiras. A terra que recebe as sementes, ela representa esse estado intelectual e moral de cada um. Beira do caminho pedregal, espinhal e terra boa. E acresce ainda que nem todos os pregoeiros da palavra a apregoam tal como ela é, em sua simplicidade e despida de formas enganosas. Uns revestem na de tantos mistérios, de tantos padrões, de tantas retórica, ornam-se com tantas flores que, embora a palavra permaneça, ela fica obscurecida, enclausurada na forma, sem que se lhe fosse ver o fundo, o âmago, o essencial. Muitos a pregam por interesse, como aquele mercenário que semeia, outros por vangloriar e grande parte por egoísmo. Nestes casos, não dissipam as trevas, mas aumentam, não abrandam corações, mas endurece-os, não enunciam a palavra, mas dela fazem um instrumento para receber ouro ou glórias. Para pregar e ouvir a palavra, é preciso que não a rebaixemos, mas a colocamos acima de nós mesmos. Porque aquele que despreza a palavra de Deus, anunciando-a, ouvindo-a, despreza o seu instituidor. E como disse ele, quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue.
A palavra que falei está e o julgará no último dia. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.